A declaração do presidente do PP, Ciro Nogueira, acontece após familiares e aliados de Jair Bolsonaro manifestarem irritação com a postura de pessoas próximas ao ex-presidente em relação a cobranças e supostas sinalizações dadas por ele em relação ao futuro político da oposição. Interlocutores e o próprio Eduardo Bolsonaro afirmam que vem uma tentativa de alguns políticos, especialmente do Centrão, de se aproveitarem dessa inacessibilidade do líder conservador para tentar alçar interesses próprios, alcançar posições, declarações, enfim. Vem aí uma oportunidade. Ao jornal Folha de São Paulo, alguns desses aliados criticam até o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmando que ele e outros caciques tentam organizar, orquestrar narrativas para tirar de vez o protagonismo do ex-mandatário a um ano das eleições. Outros interlocutores dizem que os líderes partidários aproveitaram o distanciamento de Bolsonaro e Eduardo, determinado pelo STF, para deflagrar uma verdadeira guerra de egos. Na avaliação do entorno do ex-presidente, as narrativas atribuídas pelo Centrão a Jair Bolsonaro servem para confundir a cabeça de seus apoiadores e conquistar o eleitorado de forma mais fácil. Mas, Mota, muitos já identificavam que isso poderia acontecer, porque com Jair Bolsonaro impossibilitado de usar suas redes sociais, e sempre se utilizando de interlocutores para enviar mensagens e recados, alguns, de maneira proposital ou não, acabaram ocupando esse vácuo, E aí vira aquela história do telefone sem fio. Bom, eu não disse isso, eu disse quase isso. E aí o negócio vai. E tem um outro fenômeno também, Caniato. Aproveitadores existem em todos os lugares onde existem homens poderosos. Sempre se forma um ecossistema que vive das migalhas do poder. Na minha passagem pela política, essa foi uma das primeiras coisas que eu descobri. Tem gente que não tem outra ocupação na vida, a não ser ficar por ali. A situação de Jair Bolsonaro é uma situação complicada, com enormes restrições à sua liberdade. É o que você disse, é inevitável que pessoas digam que ele disse coisas que ele não disse, que fez promessas que ele não fez, porque ele não pode desmentir, ele não pode ele mesmo dizer o que ele precisa. Então é claro que algumas pessoas se aproveitam disso para semear confusão em benefício próprio. A gente vê, é confusão por um lado e para o outro. Tem gente que diz, olha, hoje os problemas acabaram, porque, olha, vai acontecer tal coisa, agora está tudo resolvido. Amanhã olha, agora acabou tudo, não tem mais salvação, é uma desgraça total, arrumem as malas e vão embora. E eu estou sempre dizendo para as pessoas, calma, não é nenhuma coisa nem outra. É preciso muita sobriedade para entender as dificuldades que o Brasil está passando. O momento é grave, a situação é complicadíssima. Como disse aqui o senador Ciro Nogueira, um passo em falso e esse país cai numa situação muito difícil. Mas a gente tem que ter um mínimo de sobriedade, de calma, para entender o que está acontecendo. E o melhor remédio para essa situação é óbvio, é restabelecer os plenos direitos políticos de Jair Bolsonaro, devolver a ele a liberdade, para que ele possa agir e falar do jeito que ele achar melhor. Você, Davi, a avaliação de muitos do entorno de Jair Bolsonaro, que ele se tornou um refém dessa situação, inclusive muitas moscas de padaria o cercam, aproveitadores, e que se utilizam do nome dele para soltar informações, inclusive dar algumas ordens. Sabe aquela história do chão da fábrica? Foi ordem do presidente. Mas quem é que vai lá no presidente perguntar se aquilo é verdade ou não, Mas tem os aproveitadores, tem os filhos. O fato é que o senador Ciro Nogueira trouxe aqui o raio-x. Há 3 meses atrás, Lula era um candidato sem chances de reeleição e hoje tornou-se um candidato competitivo. Política não tem vácuo. Começa a fazer confusão num lugar, o outro começa a mostrar que tem mais capacidade de ser competitivo. É isso que está acontecendo no momento no Brasil.
Por isso, o alerta do senador Ciro Nogueira é fundamental. Nós temos de focar no objetivo comum de toda a direita, que é vencer as eleições em 2026 e tirar o PT do poder. Tudo o resto é ruído que atrapalha essa estratégia e só ajuda a reeleição do governo Lula. É muito ruído, mas como os aliados de Jair Bolsonaro têm administrado essa situação? A impossibilidade de Jair Bolsonaro falar. Ele se comunica por meio de interlocutores, né, Beraldo? E nem sempre essa comunicação funciona, né? Pois é, Caneta. Agora vamos lá. Vamos falar de aproveitadores na política. Aproveitadores na política brasileira. Me desculpem. Aproveitadores na política brasileira é a vasta maioria. E eles conhecem isso porque foram criados no ambiente político. Têm mandatos, exercem esses mandatos, conviveram com mandatários. Bolsonaro foi, antes de ser presidente, deputado federal por 28 anos. Então não há absolutamente nenhuma surpresa. Se reuniram, então, no propósito de criar o partido Aliança pelo Brasil. Eles, comandando o próprio partido, aí sim poderiam fazer os filtros necessários para não permitir que aproveitadores entrassem no partido. Mas eles não fizeram isso. Eles fizeram um acordo com Valdemar da Costa Neto para que o Partido Liberal bancasse, financiasse com o dinheiro que o Aliança, por ser um partido recém-criado, não teria, usaram milhões e milhões de reais de fundo eleitoral e fundo partidário do Partido Liberal. Quem se aproveitou de quem? Agora, depois de serem eleitos, vários deles com discurso que político só tem privilégio, que político fica só no bem bom, aí foram eleitos, chegam em Brasília, eu não soube de ninguém que abriu mão de apartamento funcional. Eu não soube de ninguém que abriu mão do salário, dos benefícios, dos assessores. Estão lá usando tudo que podem. Então, Caniato, por favor, vamos organizar esse discurso dos aproveitadores, porque eles sabem muito bem do que se trata ser um aproveitador. E aí vão lá. Quantas matérias votaram junto com o PT? Semana retrasada estavam defendendo a PEC da blindagem. A presidente de partido, com discurso e tudo. Então, me desculpa, Caniato, eu não estou vendo muita legitimidade para ficar com nojinho, apontando o dedo, tampando o nariz, para falar, os aproveitadores do papai. Sejam adultos, sejam homens, lidem com a situação como a situação grave que é, precisa ser lidada. Não fique aí criando essas histórias e essas narrativas para justificar um tipo de ação que vai contra o interesse do próprio pai. As pessoas falam, não, mas veja, Lula também saiu da prisão, ele foi condenado e disputou a eleição. Pô, depois de ficar 580 dias preso, pelo menos. Aliás, foi solto graças a uma decisão, a um voto que formou a maioria de Cássio Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro. Então, pessoal, por favor, vamos colocar a bola no chão, porque não adianta a gente ficar no mundo da lua discutindo conto de fada. Não, mas, Mota, se querem exclusividade na interlocução com o pai ou com Jair Bolsonaro, na divulgação daquilo que ele pensa ou determina, ou se querem evitar justamente esse tipo de vazamento ou distorção daquilo que foi tratado em uma reunião na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez não seja o momento de Jair Bolsonaro fazer um movimento e passar isso para alguém, mencionar quem vai ser o seu representante em 26? Isso é decisão de Jair Bolsonaro. Eu não acho que ninguém esteja em condição de dizer a Bolsonaro o que ele deve ou não fazer. Eu queria dizer aqui que eu acho que os filhos de Jair Bolsonaro estão numa situação complicadíssima também. Eles são políticos de direita, todos têm cargos públicos,
Então, eles são também alvos da mesma perseguição que todo político de direita sofre hoje no Brasil, e, além disso, tem o sobrenome Bolsonaro. E, além disso, tem o pai numa condição dificílima. Então, eu imagino a mistura dessas duas coisas, do papel do político e do filho que tem o pai passando por uma situação complicadíssima. Isso não é uma coisa fácil de você separar. Aí você dizer, não, agora eu vou agir como um político, agora eu vou pensar estrategicamente, agora eu vou esquecer isso, agora eu vou pensar no meu pai que está sofrendo. Eu acho que a grande questão aqui, e foi o que eu vou tentar lembrar das palavras do senador Ciro Nogueira. Se eu não me engano, ele se referiu a Jair Bolsonaro como o maior líder popular desse país. E eu vou dizer, eu acho que o Bolsonaro é o maior fenômeno popular do Brasil desde Getúlio Vargas, provavelmente. Sendo que Getúlio Vargas usou instrumentos ditatoriais. Ele tinha o seu departamento de imprensa e propaganda, que pagava propina ou então mandava fechar os veículos de propaganda. Ele tinha a sua polícia política, que sumia com os opositores. Getúlio Vargas ficou no poder no total, eu acho que há 19 anos, salvo engano. Enfim, o Jair Bolsonaro é um fenômeno. O que aconteceu com o Jair Bolsonaro agora? Ele foi completamente retirado do jogo político. Ele foi retirado do jogo político porque fez uma reunião com embaixadores. Essa foi a razão para tornar Jair Bolsonaro inelegível. Depois, se eu não me engano, Jair Bolsonaro ainda continua em prisão domiciliar, não é isso? Mas ele foi colocado em prisão domiciliar, uma prisão provisória, porque havia suspeitas de que ele estivesse interferindo no processo. Mas a PGR já ofereceu uma denúncia de coação no curso do processo, que, se eu salvo engano, pega o Eduardo Bolsonaro e mais uma pessoa, o Paulo Figueiredo, mas não incluiu o Jair Bolsonaro. Então, por que o Jair Bolsonaro continua indo em prisão provisória? Se a prisão provisória dele tinha a ver com essa denúncia que a PGR ofereceu e que não tem o nome dele. Então, acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo elencando coisas muito estranhas do ponto de vista jurídico, das quais Jair Bolsonaro foi alvo. Essa é a grande questão. Porque se o Jair Bolsonaro estivesse num jogo político agora normal, falando o que ele quisesse, fazendo as suas manifestações, organizando para a eleição do ano que vem, que ele seja derrotado nas urnas, se essa for a preferência do povo brasileiro. Se existem políticos de maior calibre, de maior sofisticação, com ideias mais avançadas, com maior oratória que Jair Bolsonaro, venham para o ringue. Essa é ou não é a definição de democracia? Então, esses problemas todos que a gente está tratando aqui, eles têm origem nisso, nessa decisão que foi tomada pelo Estado brasileiro de tirar Jair Bolsonaro do jogo político. Dávila, tem uma maneira de se administrar essa situação? Digo, como os aliados de Jair Bolsonaro ou os políticos que integram o Partido Liberal devem tratar dessa questão? O principal líder, impossibilitado de falar, pode até tomar as decisões, mas há uma série de limitações para que ele consiga efetivar isso e, naturalmente, se utiliza de interlocutores, né? Como administrar para você afastar os aproveitadores, deixar no seu entorno somente quem trabalha, quem interessa, quem é de confiança? Canhato, o senador Ciro Nogueira já deu a pista. Existem todos os grandes caciques da centro-direita que organizam e controlam as máquinas partidárias. O que precisa é coordenar isso com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesses próximos 60 dias. Aliás, Ciro Nogueira deu uma deixa aqui muito importante que eu fiquei curiosíssimo, que já mapearam uns 40 nomes lá para o Senado, que já tá sacramentado, esses 40 nomes do Senado. Bom, isso já é um avanço. Então, assim, se sentar com esses caciques experientes, donos de partido, aproveitar a janela dos 60 dias, que é o período no qual o Bolsonaro vai, pelo menos, ter mais interlocução até a condenação, que comece a cumprir pena daqui a 60 dias, esta é a janela
para organizar a direita, ter candidaturas competitivas e começar a arregaçar a manga e trabalhar para a vitória de 2026. Pois é, embora muitos achem que Jair Bolsonaro já deveria tomar a decisão, transferir o seu capital político para alguém, já começar a trabalhar um nome, dar a indicação, olha, esse vai ser o meu escolhido, vamos trabalhar juntos a partir de agora, né? Dadas as circunstâncias. Mas também tem quem entenda que ele está segurando até o último momento para deixar a base de apoiadores inflamada. Dá para a gente fazer uma avaliação sobre qual é o caminho mais interessante nesse momento? Porque também os outros partidos acabam ficando de mãos atadas, né, Beraldo? A gente escuta aí o nome do Ratinho aparecendo, Eduardo Leite, tantos nomes pipocando. Daqui a pouco a gente vai ter na centro-direita e na direita 12 nomes, né? Zé Caneta, imagina há 80, 100 anos, alguém que tinha uma propriedade, uma casa lá nos Campos Elíseos, em São Paulo, parte antiga de São Paulo, muito valorizada na época. E aí, essa pessoa, né, começam os desenvolvimentos imobiliários e aí fica a pessoa assediando a pessoa para ela vender aquela casa, para se construir ali um prédio, fazer um negócio maior. E ela fica, não, eu vou esperar porque aqui vai valorizar mais, vai valorizar muito. Aí ela não toma a decisão, e não vai. Só que aí a coisa muda de figura e, de repente, começam a construir lá na Avenida Paulista. E aí, quando ele vai perceber que talvez o ativo dele já não valha tanto, ele vai atrás do incorporador, a incorporadora fala para ele, não, agora não me interessa mais, eu estou construindo lá na Avenida Paulista. Foi mais ou menos isso que aconteceu, o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Quanto mais passa o tempo, menos o ativo que ele tem para oferecer vale. Por quê? Porque a realidade dos fatos, a realidade da política impõe um ritmo diferente do ritmo dele. Aliás, um dos problemas de Jair Bolsonaro foi justamente ter incorporado para si todas aquelas bandeiras nacionais que emergiram e se fortaleceram durante a Lava Jato e transformou essas bandeiras numa luta pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele, de mitos, ele virou ídolo e vai alimentando, é sempre uma manifestação de defesa do Bolsonaro. E o Brasil acaba ficando de forma secundária, porque para salvar o Brasil agora precisa salvar Bolsonaro. E, sinceramente, Caniato, se você olhar a massa do eleitorado brasileiro, se você olhar a massa do Brasil, não enxerga essa dinâmica funcionando dessa forma. As pessoas estão sofrendo no comércio brasileiro, as pessoas estão sofrendo com a redução do poder de compra, as pessoas estão enfrentando um dia a dia sofrido porque tem que se preocupar com a violência, com a falta de infraestrutura, com esse dinheiro público que vai para as cidades do interior, ao invés de resolverem problemas reais, vão construir praça, campo de futebol, bagar show de sertanejo, e as pessoas continuam vivendo ali à margem do desenvolvimento. As pessoas estão sentindo isso na pele, todo dia. As pessoas querem olhar para frente e encontrar um horizonte. O Brasil não vai ficar parado de braço cruzado, esperando ele decidir como se fosse o rei do Brasil. Não. Não. O Brasil é mais do que isso. O Brasil merece mais do que isso. A direita não é isso. A direita propõe resolver problemas gravíssimos que impedem o Brasil, com todas as riquezas que tem, se manter um país desenvolvido só para alguns e subdesenvolvido para muitos, desenvolver de forma a ampliar esta riqueza e fazer com que as pessoas participem conforme a sua vontade de trabalhar, de se dedicar, participem desse desenvolvimento. Então, nós estamos hoje num momento em que a discussão ficou muito pobre para os desafios do Brasil. E eu não vejo, olhando agora pela perspectiva do pragmatismo da política, eu não vejo os partidos e esses caciques todos, dos quais o próprio Jair Bolsonaro se cercou, ficando de braços cruzados. Eles vão tomar as decisões deles e a banda vai passar.
Pois é, justamente em cima disso, até no site da Jovem Pan tem uma apuração da Beatriz Manfredini, que conversou com uma das lideranças do Centrão, viu, Mota? E essa pessoa disse o seguinte: bom, se Jair Bolsonaro não apoiar Tarcísio, é quase certo que o Centrão inteiro vá com o Ratinho Júnior. Há uma avaliação, o Ratinho Júnior muito bem cotado, muito bem avaliado, que ele seria um nome forte. E aí, aquela dúvida, né? A dúvida é que Jair Bolsonaro espere demais e lá na frente indique um filho, por exemplo, ou a esposa. É só um cenário aqui, Mota. E aí muitos do Centrão fazem a seguinte leitura: não seria o nome mais adequado. Então muitos players do Centrão apoiariam iriam naturalmente identificar Ratinho Júnior como a melhor saída e não Michele, Flávio ou Eduardo. Enfim, não sabemos exatamente. São as ideias que vêm sendo aventadas e discutidas, muitas nos bastidores, viu, Mota? Mas eu vou dar uma ideia revolucionária, Caniato, que vai bagunçar esse coro aí. Deixem o eleitor escolher. Que tal essa ideia? Todo mundo lança os seus candidatos e deixa o povo escolher. Agora, tem que ter Jair Bolsonaro nessa eleição. Que tal? Não é uma boa ideia? Em vez dos caciques ficarem reunidos, não é isso que a gente critica aqui? Se junta lá os caciques, fecha a porta. Agora, o candidato vai ser esse, o candidato vai ser aquele. Deixa o povo escolher. Eu acho que Jair Bolsonaro não está impedindo ninguém de fazer nada. Se algum partido quiser lançar candidato, lança, ué. Não tem fé no seu candidato? Acha que o cara é bom, preparado? Lança. Jair Bolsonaro não está impedindo ninguém de lançar nada. Eu não imagino que poder Jair Bolsonaro tem. Ele está inelegível, está preso em casa, em prisão domiciliar. Daqui a pouco vai sair uma nova sentença, ameaçado de prapapuda. Todo mundo pode lançar o candidato que quiser, mas, meus amigos, não esqueçam de uma coisa: sem voto, ninguém é eleito. Não esqueçam do fenômeno de popularidade de Jair Bolsonaro. Não esqueçam que na política não é suficiente você ter boa intenção, você ser preparado, você ter as melhores ideias. Não é suficiente isso. Você precisa ser percebido pelo eleitor como alguém que merece o voto. Você precisa ser visto pelo eleitor como alguém que entende os seus problemas. Não adianta você trazer projetos maravilhosos, o futuro brilhante para o Brasil, se você não conquistar a confiança do eleitor. Eu acho, essa é só a minha opinião, não sou dono da verdade, mas me parece que esse é o grande patrimônio, continua sendo, apesar de tudo que aconteceu nos tempos recentes, continua sendo o grande patrimônio de Jair Bolsonaro. E eu digo isso porque essa é a experiência que eu tenho de andar pelo Brasil e de falar com todos os tipos de pessoas, desde grandes empresários até pessoas muito humildes. Todo mundo tem o direito de achar que essa confiança que Jair Bolsonaro ganhou dos eleitores é injustificada, que ele não merece, que ele fez muitas besteiras, que ele fez indicações erradas. Eu não concordo com as posturas de Jair Bolsonaro. Tudo bem, todo mundo tem direito à sua opinião. As pessoas só não têm o direito de fechar os olhos, fingir que isso não existe e se refugiar num mundo de fantasia, em que agora nós vamos pegar aqui fulano, ciclano, juntar, fazer aqui o negócio, e o Brasil vai para frente. O Brasil, se não resolver essas questões que a gente tem diante da gente hoje, o Brasil não vai para frente, meus amigos. O Brasil vai ficar eternamente parado no dia 8 de janeiro. Agradecendo muito as mensagens das pessoas, Luísa Carmona, Rosângela Souza, Otávio Nelson, muito obrigado pela audiência. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta, mais notícia, análise, debate, a sua presença é importante, hein? 1 minuto e 20, conta aí, até já.